Aleluia. Que bom é poder estar aqui e poder servir nesta noite tão sublime, a qual o Senhor está sendo entronizado, adorado e louvado nesta casa. Abra sua Bíblia comigo, por favor, livro do profeta Isaías, o tema proposto para esta festividade, no capítulo de número 32, o versículo tema é o versículo de número 9. Eu gostaria de ler dois versículos com a igreja. O versículo de número 9 e, em sequência, o versículo de número 15. A minha palavra de gratidão ao Senhor por estar pela primeira vez aqui nesta casa. Então é uma alegria dupla. Ao mesmo tempo que eu conheço vocês, eu tenho o prazer de servi-los nessa noite. A minha palavra de gratidão ao pastor Rômulo Reis. Deus permaneça te honrando. Obrigado pela confiança. A sua esposa, a irmã diaconisa Natalina. Deus permaneça honrando em todo o tempo. É um prazer, tá, pastor? Poder servi-los nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Bruna, que é a líder do Círculo de Oração, Mulheres Virtuosas. Deus permaneça sustentando não somente a irmã, mas todas as irmãs que compõem este Círculo de Oração. Amém? Preciso também aqui expressar minha gratidão à vida do diácono Mateus Júnior. Foi ele que entrou em contato comigo pelo WhatsApp e foi a ponte para que nós estejamos aqui. Estou acompanhado da minha esposa, amor da minha vida, o Pietro. Pietro, de vez em quando, você vê ele fazendo assim para mim, porque ele quer o joia do pai. O pai está vendo ele. Deus permaneça abençoando. A cantora que louvou, Deus permaneça abençoando, seu esposo. Amém. Eu estou muito feliz que eu vi um amigo aqui, o diácono Edson e a sua esposa, a irmã Cíntia, pregador da palavra, tá, pastor? Deus permaneça te honrando, meu querido. Prazer cultuar com vocês. Amém? Você achou o texto? Diga amém. Amém. Levantai vós, mulheres, indolentes, ouvi a minha voz, ó filhas indiferentes. Dai ouvido à minha palavra. Versículo 15. Até o Espírito ser derramado sobre nós, do alto, e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Amém? Tome seu assento, por favor. Analisando este tema que foi proposto para essa festividade, 19º aniversário deste círculo de oração, a proposta do capítulo número 32 do livro do profeta Isaías, uma vez que nós entendemos que este profeta é o profeta daquilo que se trata da antiga aliança que mais profetizou acerca do Messias. Isto é tão verdade que nós passamos a conhecê-lo como profeta messiânico. Esse profeta, ele profetiza em um período de 4 monarquias. O seu período profético, que durou cerca de 42 anos. Nesses 42 anos, ele vê 4 monarquias indo e vindo sobre Judá e sobre Israel. O capítulo de número 32 é um capítulo que se reparte ou se divide em 3 fases. A primeira fase fala do reino do Messias. A segunda fase fala da ociosidade das mulheres de Israel, que é o tema proposto no versículo de número 9. E a terceira parte fala do versículo de número 15, que é o derramamento do Espírito. Obrigado, meu irmão. É o derramamento do Espírito. Logo, nós percebemos que os reis de Israel se distanciaram não somente de Israel, mas também de Judá. E
esse afastamento gera uma apostasia. Esta apostasia gera um sono. Esse sono traz prejuízos de natureza espiritual para uma nação que foi escolhida, para uma nação que é eleita, para uma nação que tem um Deus que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Logo nós percebemos, entendendo que a primeira parte deste capítulo aponta para o reino do Messias e a segunda parte para a ociosidade das mulheres de Israel, nós percebemos que Isaías, quando está profetizando o capítulo número 32, e se chega na altura ou na envergadura do versículo de número 9, nós percebemos que ele dá uma ênfase em destacar aqui as mulheres. Logo, Isaías vai notificar essas mulheres, e a notificação é: levanta. A notificação através dessa palavra liberada, levanta. Logo, nós percebemos que essas mulheres estão deitadas. Uma vez que nós percebemos que essas mulheres estão deitadas, nós percebemos que essas mulheres estão dormindo. O contexto e a estrutura, e eu preciso te entregar isso aqui nesta noite, o contexto e a estrutura textual do capítulo 32, especificamente o versículo de número 9, trata de um sono espiritual, aonde essas mulheres se entregaram à imoralidade, à libertinagem e à sensualidade. Ou seja, elas percebem que o reino está em declínio espiritual, ela percebe que os líderes estão em declínio espiritual, porém, elas acompanham este declínio, entregando-se à libertinagem, à imoralidade e à sensualidade. Há um nível de vaidade sobre essas mulheres, do capítulo de número 32, e esse nível de vaidade faz com que elas se afastem do Senhor de uma maneira que a vaidade se torna prioridade, que o estilo de vida se torna prioridade, que os vestidos que usam se tornam prioridade, que a encenação na sensualidade, na festa da colheita, se torna prioridade. Ou seja, há um momento é para chorar, mas elas se alegram pela vaidade que se vive através da vida delas. Ou seja, essas mulheres estão dormindo, e esse dormindo, esse sono espiritual, e eu posso dizer aqui com propriedade, o sono da indolência, toda pessoa que está dormindo, quem me ouve, diga amém. Amém. Me acompanhe. Toda pessoa que está dormindo, no mínimo, perde 3 coisas. Quantas coisas? 3. Porque toda pessoa que está dormindo, primeiro, perde a sua visão. Eu tenho certeza aqui, que no limiar e na estrutura deste templo, não tem ninguém que consiga dormir de olho aberto. A segunda coisa que o sono nos rouba, nos tira, é o equilíbrio. Também tenho certeza, Diácono Edson, que se eu perguntasse para todos aqui que estão neste culto hoje, se você tem habilidade ou capacidade de dormir em pé, eu tenho certeza, minhas irmãs, que a resposta era não, porque dá para dormir sentado, mas em pé não dá. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, o sono me tira a visão, o sono me tira o equilíbrio. E terceiro, o sono me tira o sentido. Como que isso se explica, evangelista Pedro? Observe, as mães aqui vão me entender melhor. São 5:50 da manhã e você precisa acordar o seu filho para ele se preparar para ir para a escola. Você chegou no quarto, balançou o menino e o menino está. E a mãe está, acorda menino, e o menino está.
Por que, evangelista Pedro? Porque quem dorme não tem sentido, ou seja, não tem percepção do que acontece ao seu redor, não sente o que está acontecendo. Logo, quando eu olho para essas mulheres, eu percebo que elas estão em um ambiente espiritual, e lá vai, perderam a visão espiritual. Elas estão num ambiente que precisa de equilíbrio emocional e equilíbrio de caráter, de conduta, de vida, mas se perdeu o equilíbrio. Elas estão num ambiente espiritual e já não sente mais nada. Quando Deus me notificou dessas informações, eu achei que o assunto era do século 21 e do ano de 2026. Por quê? Porque nós vivemos um tempo que nós estamos na igreja, mas nós já não temos mais visões espirituais. Melhora o retorno para mim, por favor. Nós estamos em um tempo que a gente entra culto, lá vai, passa culto, entra congresso, passa congresso, entra festividade, passa festividade, mas a nossa visão está a mesma coisa. A gente não está enxergando mais do que um palmo à nossa frente. Só que eu vim pregar para mulheres que vão se levantar, que essa visão não é o que eu vejo na minha frente, essa visão é o que eu enxergo pelos olhos da fé, partindo de um princípio espiritual. A visão aqui não é a visão da terra, a visão aqui é a visão do céu. Por quê? Porque enquanto eu olho para a terra e a terra diz não, eu olho para o céu e o céu diz sim. Enquanto eu olho para a terra e a terra diz está doente, eu olho para o céu e o céu diz tem cura. Enquanto eu olho para a terra e a terra me diz morreu, eu olho para o céu e o céu brada ainda tem vida, ainda tem vida, ainda tem vida, ainda tem vida. Ei, não leva a mal a minha sinceridade aqui nessa noite. Eu não vim pregar para quem está olhando para a visão da terra, eu vim pregar para quem está olhando para cima, eu vim pregar para quem está olhando para o céu. Quando eu abro a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 56, eu percebo a declaração na morte de Estevão. O texto diz, Lucas escreve, que quando ele estava para ser apedrejado, fitou os olhos e olhou para o céu. O versículo 56 dá outra conotação dizendo, e ele estando cheio, lá vai, quem está cheio não olha para baixo, quem está cheio olha para cima, quem está cheio olha para cima. Isso aqui é festa. Segura na mão de alguém e pergunta a essa pessoa, você veio hoje para olhar para baixo ou você veio para olhar para cima? Você veio hoje para olhar para baixo ou você veio hoje para olhar para cima? Eu não vim pregar para quem veio olhar para baixo, eu vim pregar para quem está olhando para cima, como Davi um dia olhou e disse, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Meus olhos estão fitados nele. Quem está olhando para cima aqui nessa noite? Quem veio aqui realmente para dar glória e aleluia? Deixa eu ver na galeria aqui, quem é crente de verdade? Ei, não é... Eu estou sentindo graça aqui. Tudo parte do momento que eu perco a visão, eu também perco o equilíbrio. Quando eu abro a Bíblia, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 9, eu lembro do episódio do apóstolo Paulo e Eutico sentado em uma janela. Olha para mim, quando o Eutico se posiciona em uma janela, é interessante por quê? Porque o texto me diz que ele dorme. Veio-lhe um profundo sono e ele vai cair, ou seja, perdeu o equilíbrio. Mas sabe por que ele perdeu o equilíbrio? Porque ele está sentado em uma janela. E quando a pessoa está sentada em uma janela, segura aí, quando a pessoa está sentada em uma janela, uma parte do corpo está dentro do culto. Meu Deus, me ajuda aqui. E a outra parte está fora do culto. É porque Eutico é tipo assim, Diácono Edson, tem alguma coisa que ainda atrai ele dentro do culto, mas tem alguma coisa prendendo ele ainda pelo lado de fora. Quando o Eutico está na ociosidade da janela, não sabe se entra ou não sabe se sai, ele perde o equilíbrio e cai.
Eu sei que vai doer, mas eu vim pregar para quem é crente e quem aguenta a Bíblia. Ei, nós vivemos uma geração desequilibrada. Que é isso, pregador? Não, é Bíblia, sabe por quê? Porque se a irmã pisar no teu calo, você vai no outro dia na porta dela contar o desaforo. É que se te olhar de cara atravessada, você vai para discussão mesmo. Por quê? Porque está na janela, não sabe se entra, não sabe se sai. Só que eu vim pregar para você, se está na janela ainda dá tempo de entrar no culto. Ainda dá tempo. Ele é baixo. Aleluia. Pedro, e qual é o sentido entender que essas mulheres dormem? Porque a partir do momento que elas se levantarem, a visão espiritual vai ser restaurada. Eu estou sentindo Deus aqui. A partir do momento que elas se levantarem, o equilíbrio espiritual volta para a estrutura. A partir do momento que elas se levantarem, o sentido, a sensibilidade é restaurada. Pedro, me prova que a estrutura precisa de sensibilidade. Te provo. É só olhar para Ezequiel capítulo de número 37 e perceber que aquela profecia tem 3 dimensões. Primeiro, ele profetiza para ossos. Os ossos se levantam, estrutura está de pé. Segundo, ele profetiza para nervo, carne e pele, parte sensível. Ei, quando você quebra um osso, não é dor de osso, é o osso que encosta no nervo, manda o comando para o cérebro e o seu corpo reage sentindo a dor, sentindo o impacto, sentindo a aflição. Quando eu percebo isso, eu percebo que Deus está perguntando, após a estrutura estar de pé, Ezequiel, falta alguma coisa? Ezequiel é inteligente, segundo o que ele profetiza, ele entende, estrutura de pé sozinha não resolve. Estrutura de pé sozinha não faz. O que faz é a parte sensível, que sente o que o Espírito manda. Aí Ezequiel profetiza, nervo, carne e pele. Lá vai, nervo, parte sensível pelo lado de dentro, carne, enchimento de massa, pele, parte sensível pelo lado de fora. Por que começa a parte sensível primeiro pelo lado de dentro? É porque quando o Espírito desce, ele desce pelo lado de dentro, mas pelo lado de fora, pelo lado de fora, pelo lado, já tem alguém de mão levantada aqui, é porque você sente pelo lado de dentro, mas adora pelo lado de fora. Cadê você que sente essa presença aqui nessa noite e não se contenta ficar de boca fechada? Abre essa boca, se você sente, encha esse lugar de glória. Cadê você? Cadê quem pode? Quem pode? Quem veio para sentir? Quem veio para sentir? É porque quem vem para sentir entra. Quem vem para sentir mergulha, cantora. Quem vem para sentir não tem 9 horas, ele vem mesmo. É só você olhar para o capítulo 47 do mesmo profeta que citei agora, Ezequiel. Quando ele vê o rio das águas purificadoras, ele está na margem. Só que ele não fica na margem. Por quê? Porque ele entendeu que o culto com água não é para ele ficar assistindo o rio passar. Ele não está para assistir o culto, ele está para entrar no culto. Aí eu vou perguntar nessa noite, Mateus, quem veio para assistir, sinto muito, perdeu tempo, poderia estar em casa, mas quem veio para entrar, tem um anjo dizendo, vem, 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 vem. Se é para adorar, adora direito. Se é para levantar a mão, levanta direito. Se é para dar glória direito. Se é para falar em línguas, abre a boca. Se você vem para entrar nas águas, entra, 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 entra. Cadê você que é pentecostal? Cadê você que tem glória para entregar? Cadê você que tem aleluia? Isso aqui não é culto fúnebre. Isso aqui é festividade e ciclo de oração. Cadê você que gosta da presença, da presença, da presença, da presença, da presença? Olha aí. Ela é.
Então aquilo que o sono me rouba, a tomada de atitude me restaura. Porque o que é levantar? Levantar aqui é uma tomada de atitude. É uma reação, uma ação que vai gerar uma reação. Eu gosto de Bíblia, outra coisa não sei pregar. Jesus disse: aquilo que é ligado na terra, ou aquilo que será ligado na terra, será ligado no céu. Ou seja, ação que promove uma reação, ligado primeiro na terra, ligado no céu. Quando essa tomada de atitude que Isaías está chamando as mulheres, por quê? Porque o profeta é aquele que segura as rédeas espirituais do povo. É só lembrar de Eliseu, quando Eliseu vê Elias ser tomado ao céu, e ele diz: cavalos e cavaleiros levaram o meu Senhor. Ele entendeu que o profeta é quem segura nas rédeas espirituais. É o profeta que tem a capacidade, pela palavra que lhe foi confiada, de trazer a essas mulheres uma tomada de atitude. Por quê? Porque eu só levanto, eu só consigo levantar a partir do momento que eu entendo que não é sobre o que eu vejo, é sobre o que eu ouço. Não, eu vou dizer de novo. Eu só entendo porque preciso levantar a partir do momento que eu entendo que não é sobre o que eu vejo, é sobre o que eu ouço. É porque se for depender do que eu estou vendo para levantar, eu fico caído. É que se for depender de eu levantar e daquilo que eu estou vendo, eu vou ficar prostrado. Se depender do que eu estou vendo para eu levantar, eu não consigo avançar. Por quê? Porque a palavra profética tem discrepância com a realidade do momento que a pessoa vive. Pedro, me explica isso. Deus falou que você vai voar as nações e você está lá no pé de café pegando a colheita. Deus falou que vai te dar um carro novo e você nem tem carro ainda. Deus falou que vai te dar uma casa e você está pensando, mas eu ainda pago aluguel. Ou seja, a palavra, a promessa, a palavra liberada, choca-se com a sua realidade, gera uma discrepância que te traz incredulidade. Ou seja, se eu continuar olhando e esperar que o que eu estou vendo gere motivação ou reação em mim para eu levantar, eu não levanto. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: não é sobre o que você vê, é sobre o que você ouve. Aleluia. Logo nós entendemos aqui que para levantar precisa de um padrão de fé. Essa fé não é sobre o que eu vejo, essa fé é sobre o que eu ouço. Ora, já dizia o escritor aos Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Aleluia. Glória a Deus. Então não é o que vai me fazer levantar, não é o que eu vejo, é o que eu ouço. Ora, Abraão só é o Abraão que nós conhecemos porque ele não viu, mas ele ouviu. Eu estou sentindo Deus aqui. Samuel só é o Samuel que nós conhecemos porque ele não viu, ele ouviu. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou arrepiado. Ele ouviu. Bartimeu só deixou de ser cego porque já não dava para ver. É porque não é o que ele vê, é o que ele ouve. E o que eu ouço? Uma palavra. Essa palavra liberada tem poder para fazer eu me levantar. Porque, repito mais uma vez para você pegar, não é o que você está vendo, é o que você vai ouvir aqui nessa noite.
Levante a mão quem acredita em palavra profética, eu vou liberar algo aqui. Ei, o que vai alterar o rumo da tua história não é a realidade que está diante dos teus olhos. O que vai alterar o rumo da tua história é a palavra que está na boca de Deus para ser liberada. Vou dizer de novo, o que vai mudar o rumo da tua história não é o que está diante dos teus olhos. O que vai mudar o curso, o que vai mudar a realidade, o que vai mudar a vida, é a palavra que está na boca de Deus para ser liberada. Eu não sei quem tem disposição para adorar aqui nessa noite, mas eu recebo autoridade para liberar sobre a vida de alguém aqui. A tua história está uma palavra da boca de Deus de ser mudada. A tua história está uma palavra da boca de Deus de ser mudada, de ser mudada. Tem alguém aqui que recebe isso? Isso. Ela é baixúria. Ela é bacarabachúria. Dá licença aqui que eu sou da Bíblia, mas sou pentecostal também. Ei, e não é qualquer palavra. Que isso, evangelista Pedro? Não é qualquer palavra. Não é tapa nas costas. Não é palavra de massageio no ego. É que independente do momento que você vive, a palavra na boca dele é levanta. Independente da sua realidade hoje, a palavra para você é levanta. Independente das circunstâncias que você vive, a palavra é levanta. Pedro me prova. Em Marcos capítulo de número 3, versículo de número 3, Jesus disse para o homem da mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Em Marcos capítulo 5, versículo 41, Jesus disse para a filha de Jairo, Talita cumi, que traduzido é: menina, levanta logo, levanta logo, levanta logo. Em Lucas capítulo de número 7, versículo de número 14, Jesus olhou para o defunto, filho da viúva de Naim, e disse: ei, levanta-te, menino, levanta-te, menino, levanta-te, menino. Jesus disse para Saulo de Tarso, o caminho de Damasco, quando foi derrubado pela glória: levanta, levanta, levanta. Jesus, o anjo disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 7: Pedrão, cheguei com milagre, cheguei com a libertação, levanta. Aí o texto diz que quando Pedro levantou, as cadeias se quebraram. As cadeias se quebraram. Levante a mão para receber nessa noite, que enquanto você se levanta, as cadeias se quebram. Enquanto você se levanta, as cadeias se quebram. Ei, não me olha com essa cara feia não. Não fica de cara emburrada não. Eu estou dizendo que o que precisa acontecer nessa noite é: levanta primeiro, as cadeias quebram. As cadeias quebram. Ei, você quer ver seu casamento mudar? Levanta primeiro. Você quer ver tua casa mudar? Levanta primeiro. Você quer ver teus filhos salvar? Levanta primeiro. Quem pode? Quem vai levantar? 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 Ilibicalabachuri kelepasha. Erebacalabacoma nagaracate. Urabacalabachore bacalabacai. Eu não sei quem acredita em coisas espirituais, mas há uma glória de Deus descendo nesse altar e descendo para a glória. Vai, 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 vai. Receba! Levanta, levanta. Isso é som de quem está levantando hoje. Isso é som de quem está se levantando hoje. Não é essa prova que vai te manter prostrado. Não é esse vale que vai te manter prostrado. Há uma palavra que é maior do que a tempestade. Há uma palavra que é maior que o vento contrário. Há uma palavra que é maior que a adversidade. A palavra é: levanta! Segure na mão de alguém.
Isso é festa, isso é festa. Segure na mão de alguém e diga: levanta hoje. Levanta hoje. Levanta hoje. Que enquanto você levanta aqui, Deus vai lá. Não. Enquanto você levanta aqui, Deus visita lá. Enquanto você levanta aqui, Deus abre as portas lá. Enquanto você levanta aqui, Deus despedaça os grilhões. Deus quebra as cadeias da morte. Deus faz depressão hoje sair embora. Deus faz tristeza hoje embora. Deus faz doença hoje embora. Eu vim pregar para uma igreja hoje que o que o céu está esperando para agir a favor dessa casa hoje é: levanta, 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 levanta. Olha aí, ó. Pedro, meu casamento está em crise. Levanta hoje. Pedro, a minha família está dilacerada, despedaçada, ferida. Levanta hoje. Pedro, eu sinto que o meu ministério, a minha chamada está travada. Levanta hoje. Porque não tem porquê Deus liberar uma palavra sem que aquele que recebe reaja segundo ela. Você acha que se Abraão não fosse sair para a terra que Deus iria mostrar, Deus ia chamar? Você acha que Deus ia chamar na madrugada, na noite que Samuel ouviu, sendo que Samuel não iria ouvir? Ou seja, não há sentido Deus liberar uma palavra e aquele que recebe não reage segundo ela. Aí vai apertar um pouquinho, vou pegar um gancho com a cantora aqui. Que aí a gente põe a conta no culto. A gente põe a conta em quem cantou. A gente põe a conta em quem pregou. A gente põe a conta na organização da festa. A gente põe a conta na regente do circo de oração. Por quê? Porque eu não reagi segundo a palavra que foi liberada. Uma vez que eu não recebo essa palavra, eu não reajo segundo ela, eu saio do culto dizendo: o culto foi ruim. Não gostei da palavra. Não fui cacado do pregador. Não gostei do louvor. Mas por quê? Porque eu não reagi segundo aquilo que eu recebi. Essa palavra levanta aqui, chama nas rédeas espirituais que o profeta segura a atenção dessas mulheres. Pois aonde tinha mulheres depravadas, entregues à imoralidade, à sexualidade, à sensualidade, tinha um grupo de mulheres remanescentes. E logo quando eu percebo isso, eu entendo que essa palavra aqui não é para quem não quer, é para quem precisa. Ele está profetizando para mulheres que estão dormindo, porém são remanescentes. Por quê? Porque o ambiente em massa tem poder de influência sobre um. Aí Deus chama um para influenciar a massa. Então, é uma palavra direta às mulheres. Se eu ousaria aqui de maneira irresponsável dizer que esse texto é para homens e mulheres, a sua literalidade, eu ler, é para homens e mulheres. Mas o compêndio da história, a estrutura textual e o contexto do que acontece aqui é direcionado a mulheres. Ou seja, em momentos que, em momentos que homens, isso aqui aperta para nós agora, que não somos coluna espiritual, as mulheres serão. Vou dizer de novo. Em momentos que nós homens não somos a coluna espiritual, as mulheres serão.
Pedro me prova na Bíblia, o Espírito Santo me lembrou aqui agora. Pedro me prova na Bíblia, te prova. 2 Reis capítulo 4, nós percebemos que a primeira história é de uma viúva. E essa viúva, logo o texto me diz que quando ela conversa com Eliseu, ela diz: o meu marido era teu servo. Ou seja, a coluna espiritual da casa da viúva era o marido. Quando você lê 2 Reis capítulo 4, a partir, se não me falha a memória, do versículo de número 9, logo vem a história da Sunamita, a mulher de Sunem. Ela percebe que Eliseu faz uma peregrinação, ou seja, uma pequena viagem de 39 quilômetros, e passa diante da casa dela todo dia. Logo quando ela percebe que esse homem passa em frente à casa dela, porque ele ia no Carmelo prestar culto, adorar. Quando ela percebe que esse homem passa diante dela todos os dias, ela o observa. Quando ela o observa, ela fala assim: esse homem é um homem de Deus. Perceba que o texto não me diz que foi o marido dela que percebeu, foi ela. Ou seja, a coluna espiritual ali é ela. Então, em momentos que os homens não são coluna, as mulheres serão. E a Bíblia, eu preciso caminhar para concluir. E a Bíblia está repleta de histórias de mulheres que se levantaram. Eu falei isso com a minha esposa hoje, assentado no sofá. Mulheres se levantam e mudam o curso da história. Vou dizer de novo. Há mulheres que se levantam e mudam curso de história. Aí eu estou pregando para homens aqui também, é óbvio. E principalmente para as mulheres, porque a proposta do culto é para vocês. Que o ato de vocês se levantar pode mudar o curso da história. Quando Débora se levantou, a paz em Israel foi restaurada. Meu Deus, o cenário é de guerra. O cenário é de batalha, o cenário é de peleja. A morte e a derrota era certa, mas a Débora se levantou, a paz reinou sobre Israel. Mulher que se levanta, curso da história que é alterado. Quando Esther se levantou, eu estou usando expressões que textualmente diz que elas se levantaram. Não é mera interpretação bíblica, é o texto que me garante que ela se levantou. Quando Esther se levantou, lembra de Amã? Amã já tinha preparado a derrota, o genocídio, a maior chacina para os judeus. Só que quando Esther se levanta, Deus entra com livramento para os judeus. Quando você se levanta, Deus entra com livramento na sua casa. Quando você se levanta, Deus entra com livramento para os teus filhos. Quando você, mulher que me ouve nessa noite, se levanta, Deus entra com livramento para os vossos maridos. As mulheres têm participação tão importante na Bíblia, que logo foi uma mulher que gerou o verbo. Eu não vou ter tempo de discorrer todo o assunto aqui. Logo foi uma mulher que gerou o verbo. E foi as mulheres que sustentaram o ministério terreno de Jesus. Jesus só tinha capacidade de ser assistido, ou seja, não trabalhava. Quando ele começou o seu ministério, ele largou o ofício. Ele largou o ofício de carpinteiro, que era ofício com madeira e pedra. Aí entenda, quando ele dá início ao seu ministério, as mulheres sustentavam o seu ministério, não deixando faltar perfume e unção. Meu Deus. Não deixando faltar perfume e unção. Já foi dito aqui, pego a carona, que a mulher foi e derramou, quebrou o nardo nos pés de Jesus. Perfume. Quando nós lemos Marcos capítulo de número 16, nós vemos Maria Madalena indo sentido ao sepulcro. E a preocupação daquelas mulheres era, lá vai uma aqui, hein? A preocupação das mulheres era, como que a gente vai remover a pedra?
Como que nós iremos remover a pedra? Enquanto elas caminhavam, a pedra já tinha sido removida. Ei, segure na mão de alguém e diga: enquanto você caminha, a pedra é removida. Enquanto você caminha, a pedra... Oh, já tem uma mão levantada aqui. Enquanto você caminha, a pedra é removida. Ei, o que Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: não se preocupa com a pedra, se preocupa com a caminhada. Se preocupa com a caminhada. Enquanto você caminha, as pedras são Só que o texto de Marcos diz que essas mulheres vão sentindo ao sepulcro levando especiarias aromáticas para perfumar o corpo e ungir o corpo. Então é essas mulheres aqui que traz perfume, que traz unção. Oh, aleluia. Eu estou sentindo uma graça. É porque na lei do tabernáculo, perfume e unção é rito para culto. Não tem culto sem perfume, não tem culto sem unção. Ai, alguém levantou ali. Não tem culto sem perfume, não tem culto sem unção. Então lá vai uma, despeja nos pés de Jesus dizendo: você está na casa de um homem que não lavou seus pés, não te recebeu bem, mas tem perfume nos seus pés. Tem perfume nos seus pés. Tem perfume nos seus pés. Quando vai Maria Madalena sentindo ao sepulcro e entendendo que ele já tinha morrido, ela está dizendo: o culto não vai acabar, o culto não vai acabar, o culto não vai acabar, a unção não vai acabar. Quem pode adorar nessa noite? Quem entende isso pode adorar nessa noite. Eu poderia falar de Lloyd, de Eunice, mãe e vó de Timóteo, que sua chamada foi sustentada pela oração de duas mulheres. Mas para mim encerrar, eu lembro de Ana, capítulo 1 de Samuel, versículo de número 9, me diz que Ana se levantou. Quando Ana se levanta, Israel sai das trevas e vem para a luz. Israel é liberta de líderes opressores, profanos, pecaminosos, para nascer uma geração que ouve Deus. Samuel. 3 coisas me chamam a atenção no momento que Ana se levanta. Quantas coisas? E eu encerro nessas 3. Primeiro, Ana é casado com Eucana, é óbvio, o texto é óbvio me revelar isso. Só que quando um casal se conhece, na nossa cultura, a pessoa vive um ciclo de 3 fases. Quantas fases? Aquilo que nós entendemos como namoro, noivado e casamento. Perceba bem, me acompanha. Casamento é a junção de 2 pessoas que vão passar a ser uma após o matrimônio, mas é a junção de 2 alianças familiares. Então essas alianças familiares olham para o casal que está se unindo e tem a perspectiva de resposta segundo cada ciclo que o casal vive. Ou seja, começar o namorar, a família fica: quando será o noivado? Ainda mais se for mais do interior, né, que o negócio é mais apertado. Vai noivar quando? Então perceba que há uma expectativa que vai gerar uma resposta. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Quando Ana fica noiva de Eucana, a resposta foi gerada. A expectativa foi suprida. Vem um novo ciclo. Que ciclo é esse, evangelista Pedro? O do noivado. Quando se dá início ao ciclo do noivado, outra pergunta vem: quando será o casamento? Há uma expectativa que precisa ser suprida dentro de uma resposta. Aí sabe o que acontece? Ana casa com Eucana. A expectativa é suprida, a resposta liberada. Quando eles se casam, se surge uma nova pergunta dentro dos 3 ciclos. Qual é a pergunta? Quando virá os filhos?
quando virá os filhos. Perceba agora que Ana não consegue gerar resposta. Ana não consegue gerar uma resposta mediante a interrogação de ambas a família, da sociedade, de quem ele convive com ela, porque a pergunta é constante: quando virá os filhos? Ana se levanta quando ela entende que essa resposta não depende dela, essa resposta depende de Deus. Nós se levantamos quando nós estamos diante de incógnitas nas nossas vidas, que nós não temos a resposta, mas a resposta é Deus. Alguém levantou a mão ali. A resposta é Deus. A resposta é Deus. Eu vim pregar para o círculo de oração de mulheres virtuosas e eu vim declarar nessa noite: independente da incógnita, da pergunta, a resposta é Deus. A resposta é Deus. A resposta para o teu casamento é Deus. A resposta para a tua família é Deus. A resposta do ministério é Deus. A resposta da igreja é Deus. Quem acredita nisso aqui, quem não acredita nisso? Só quem entende que a sua resposta é Deus. Só quem entende que a sua resposta é Deus. Ela é Bachuri, que ela é segundo, e caminho para concluir. Ana se levanta quando ela entende que o noivo poderia abrir mão dela, mas não abriu. Segundo a lei dos homens, repito, lei dos homens, 10 mandamentos, 613 preceitos, 500 tradições dos homens. Segundo essas 500 tradições, casou com uma mulher estéril, pode fazer a carta de desquite, devolvê-la para os pais. Só que aí quando eu olho para Ana se levantando, eu percebo que ela tem percepção de quê? Eucana, que é o noivo, representando Cristo, poderia ter abrido mão, mas não abriu. Eu estou na Bíblia, irmão. Ele podia abrir mão, mas não abriu. Por quê? Porque o texto diz que Eucana amava Ana. Amava Ana. E o amor não permite que ele abra mão. Sabe por quê? Porque Ana não gera o que ele precisa que gere, mas ele não abre mão. Aí eu estou pregando para alguém que Cristo está esperando que você gere. Você não gerou, mas ele não abriu mão. Você não gerou, mas ele não abriu mão. Você não gerou, mas ele não abriu mão. Ele poderia abrir mão, mas não abriu. Por quê? Porque ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Já tem alguém chorando aqui. Ele te amou primeiro. João 3,16. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Pedro me prova, é só olhar para Cantares capítulo 4, versículo 4, quando o texto diz: e o seu estandarte em mim era amor, e me levou à sala do banquete. Ei, eu gosto disso. Sabe por quê? Olha para mim, eu estou encerrando, dentro do horário que o pastor me deu. Casamento para Salomão nunca foi amor. Casamento para Salomão é negócio. Lucrativo. Ele casa com a princesa, herda parte do reino, aliança de reinos, a expansão do reino só cresce. Então casamento para Salomão nunca foi amor, foi negócio. Casamento para ele se trata de uma mera mercadoria. Só que ele conheceu uma sunamita. E por sunamita, ele se apaixonou. A paixão se tornou um amor perpétuo. E aí? No dia do casamento, sabe quanto Cantares 4:4 foi cantado? No dia do casamento. Por quê? Porque toda princesa, quando ia casar, havia o cerimonial. E no cerimonial ela levantava, olha para mim, a bandeira do seu país. E entrava na cerimônia.
Sunamita é escrava. Já perdeu a oportunidade de adorar. Sunamita é escrava. Não tem bandeira para levantar, mas vai entrar. Eu estou sentindo Deus aqui. Não tem bandeira para levantar, mas vai entrar. Só que no dia do casamento, para ela estar feliz, ela está triste. Salomão se aproxima e diz: por que está triste o teu semblante, ó minha amada? E ela diz: eu não tenho bandeira para levantar. Só que a noiva não vive do que ela acha. Noiva vive do que o esposo libera. Não, vou dizer de novo. A noiva não vive da sua própria percepção. Ela vive da palavra que o noivo libera. Aí Salomão liberou: Sunamita, não se preocupa não, que a sua bandeira quem vai levantar hoje sou eu. Qual é a bandeira? A bandeira que vai levantar hoje é a do amor. Você não é mercadoria. Você não é mercadoria de final de prateleira. Você é sinônimo do amor. Ele podia abrir mão, mas não abriu. Terceiro, e eu encerro. Ana se levanta quando ela come do culto, bebe do culto e se levanta. Culto pequeno gera resposta pequena. Comeu pouco, culto pequeno, gera resposta pequena. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: melhora o culto, que Deus melhora a resposta. Como que era o culto aqui? Quem vai ofertar primeiro é Eucana. Eucana vai sacrificar e o sumo sacerdote lhe recebe. O cordeiro é colocado no altar, a expiação foi feita e é colocado no altar. O culto é todo para Deus, sim ou não? Estou encerrando. Não gasto mais que 5 minutos para encerrar. O culto é todo para Deus, sim? Mas Deus é tão generoso que Ele te dá parte do culto para levar para casa. Como, evangelista Pedro? Quando Eucana cultuava no altar, o sumo sacerdote ficava para o seu sustento com o ombro do animal e com o peito, para o seu próprio sustento. Só que o sacerdote pegava o cutelo, cortava parte do sacrifício e dava para Eucana levar para casa parte do culto. O culto é dele, para ele, por ele, mas ele é tão generoso que te dá parte do culto para você levar para casa. Pedro, me explica isso. Te explico, é para quem está disposto a levantar. É para quem está disposto a levantar. Eu estou no tema de vocês. É para quem está disposto a levantar. Pedro, me explica isso. Como que o culto é dele, mas ele me dá parte do culto? Você chegou desanimado, sai renovado. Ele te deu parte do culto. Você chegou com uma enxaqueca terrível, achando que não ia dar para cultuar. A enxaqueca já foi embora e você já deu glória e aleluia aqui nessa noite. Você chegou com uma tristeza no seu coração, um peso da sua alma. Mas o Senhor tirou todo o peso, todo o aperto e te trouxe refrigério nessa noite. É porque Ele está dizendo para alguém que se você levantar, eu te dou parte do culto para levar para casa. Eu te dou parte do culto para levar para casa. O que acontece aqui? Quando Eucana chega em casa, a Ana é constantemente irritada pela Penina, isso é óbvio. Aí ela fica triste, não comia do culto. Ela não come nem bebe. Versículo que eu li, do vosso tema. Olhando o capítulo 1, versículo 9, diz que ela levantou depois de comer e beber. Então ela não come, não bebe e vai para o culto. Culto pequeno, resposta pequena. Mas teve um dia. Se você não adorar agora, hoje você não adora mais. Com o que eu vou te dizer. 24 anos consecutivos. Ela vai para o culto,
não come, não bebe, culto pequeno, resposta pequena, não recebe o que precisa. Não gera o que precisa. Mas um culto foi suficiente para Deus mudar a história dela. Ei, ó, não perde um culto não, tá? Porque com um culto só, Deus pode mudar a tua história. Ela é brachandara. Eu estou me segurando aqui. Um culto só é suficiente, minha irmã, para Deus mudar a história. Um culto só mudou a história de Ana. Nesse culto, o que aconteceu, Pedro? Ela comeu, bebeu e se levantou. Fica de pé comigo. Ela comeu, bebeu e se levantou. Vou repetir mais uma vez. Ela comeu, bebeu e se levantou. Ei, culto de gente vazia não sustenta. Aí o que tem no culto? Aí eu lembro de 1 Reis, capítulo 19. No culto de Elias tinha pão e água. Mas só pão e água, pregador? Que cardápio fraco, mas ele andou 40 dias e 40 noites sem parar. Aí eu venho te dizer nessa noite, tem pão e água. Tem o que de comer e tem o que de beber. Quer levantar hoje e mudar o curso da história? Come, bebe e se levanta. Agora eu vou te chamar num ato de responsabilidade antes de eu orar com vocês. Faz uma autoanálise hoje. Entra no raio-x espiritual de Deus hoje com você mesmo. E entende que você precisa comer e beber e se levantar. Não é o que as pessoas falaram que vai determinar o resultado. Não é o que as pessoas pensam que vai determinar o resultado. Não é. É o que você vai comer nessa noite, é o que você vai beber nessa noite. E a sua disposição de se levantar. Então faz uma autoanálise e se entrega para o Senhor. Fala, Senhor, eu estou aqui para me comer e beber desse culto. E hoje eu me levanto. Hoje, tem alguém falando, hoje eu me levanto. Mas come e bebe primeiro. Sabe por quê? Porque levantar vazio não me permite ir muito longe. Levantar vazio não me permite prosseguir por muito tempo. Mas quando eu estou cheio, o alimento me sustenta, ainda que eu precise caminhar 40 dias e 40 noites. Há um sustento espiritual cercando esta casa. Há um renovo aqui, vai descer aqui. Há uma presença cercando os quadrantes desta igreja. E Deus me autoriza a dizer para homens e mulheres aqui nessa noite: ainda dá tempo de comer pão e beber água. Ainda dá tempo de comer pão e beber água. Ei, não tem ameaça de Jezabel e nem ameaça de Herodes que vai parar você. Você vai levantar hoje.